do Senhor. Pai Santo, Pai de amor, é muito maravilhoso, é muito bom poder compartilhar a Tua palavra, poder abrir a Tua palavra e tirar os ensinamentos que o Senhor tem para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração hoje à noite. Já cremos que o Senhor já tem falado por meio dos hinos, por meio da leitura bíblica, por meio dos cânticos, mas agora, Pai, de uma forma especial, fale ao nosso coração por meio da Tua santa e bendita palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Gemidos, gemidos. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é sempre atual. E este texto que nós acabamos de ler, ele também é, podemos dizer assim, um texto atual. Porque o que vemos nos dias de hoje, meus queridos irmãos e amigos que estão conosco, são gemidos profundos. Neste exato momento, existem pessoas que estão gemendo pela perda de um ente querido, de um filho, de um familiar mais próximo ou de um irmão em Cristo. Existem pessoas que estão gemendo de dores físicas. E este texto traz para nós um trio de gemidos que nós iremos conhecer hoje à noite. E esse trio de gemido, eles emanam de si gemidos profundos. Mas não somente isto, esse texto traz para nós consolo e conforto para as nossas vidas. A palavra de Deus, ou o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que sempre, quando ele traz momentos de tristeza, momentos difíceis, ele também coloca em sua palavra consolo, conforto para as nossas vidas. Amém? Versículo 18, o apóstolo Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pressupõe neste versículo de que os crentes sofrem, de que os filhos de Deus, eles também sofrem. Nós sofremos, nós passamos por problemas, nós passamos por aflições em nossas vidas, mas também nós podemos encontrar consolo e conforto na palavra de Deus. Amém? Nós podemos encontrar consolo e conforto nos momentos escuros das nossas vidas, da nossa caminhada cristã. Então, hoje à noite, nós iremos estar olhando para este grupo de personagem que geme neste texto. Versículo 22, que nós acabamos de ler, nos diz que a natureza geme. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. É impressionante como o apóstolo Paulo, ele atribui personalidade à natureza aqui. Como se fosse uma pessoa que tem a sua vontade, tem a sua perspectiva. Ele diz que a natureza geme, que a criação geme. No versículo 19, ele vai dizer: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Note que, mais uma vez, Paulo está atribuindo à criação ou à criatura personalidade humana. E ele está dizendo aqui que toda a criação, tudo aquilo que nos cerca,
seja as árvores, seja os pássaros, as estrelas, tudo aquilo que nos circunda. O apóstolo Paulo está dizendo que há uma ardente expectação da natureza. Ou seja, há uma ardente expectativa por algo. E ele vai dizer: espera a manifestação dos filhos de Deus. Louvado seja Deus por isso, amados irmãos. O que significa esta manifestação dos filhos de Deus? Quando nós vamos para a carta de João, no seu capítulo 3, o apóstolo João vai dizer que ainda não se manifestou o que havemos de ser. Assim como ele é, nós seremos. Significa que existe uma glória que será manifesta nos filhos de Deus. Amém? E esse texto está dizendo que todo o universo um dia verá essa manifestação dos filhos de Deus. E o universo se beneficiará da glória dos filhos de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde os crentes, os filhos de Deus, não são vistos com muita importância. Nós vimos isto esta semana, o STF, não dando tanto importância para as aberturas das igrejas. Mas é assim. Durante todo o tempo e todas as épocas, os filhos de Deus foram desprezados. A palavra de Deus vai nos dizer que a nossa sabedoria, que é a sabedoria da cruz, é loucura para o mundo. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que um dia haverá a manifestação dos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus vai dizer de que um dia nós reinaremos com o Senhor. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ele disse: se sofremos com ele, também com ele reinaremos. Louvado seja o Senhor. Esta é a glória dos filhos de Deus. Veja o versículo 20, Paulo vai dizer: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Interessante que Deus está dizendo de que a criação, ela ficou sujeita à vaidade. O que significa isso? O que é vaidade? Vaidade é algo que passa. Vaidade é algo que desvanece. Isso é vaidade. Vaidade é algo vã, é algo vazio. Não sei quantos dos irmãos que estão aqui, os que estão em casa, já correram atrás de bolinhas de sabão. Já fez isso, Lucas? Eu também já fiz muito isso. E quantas bolinhas de sabão você conseguiu levar para casa? Quantas bolinhas de sabão você tem guardada na sua casa? Nenhuma. Assim é a vaidade. A vaidade, ela desvanece. É algo passageiro. Deus está dizendo por meio da sua palavra que a criação, ela está sujeita ao desaparecimento. A criação está dizendo, tudo será passageiro. E ele diz que o mundo que nós estamos vivendo, a natureza que nós contemplamos hoje, ela está sofrendo. E ela passará. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, está dizendo de que ela não foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que o sujeitou. E quem sujeitou a criação à vaidade? O próprio Deus. Devido ao pecado, a natureza, ela foi sujeita à vaidade. Deus a
sujeitou. É algo que nós não podemos nos apegar. A natureza é algo que está sofrendo, é algo que está gemendo, é algo que está passando. Esta semana eu estava lendo um artigo, e este artigo diz o seguinte, ele é de 27/4/2020, um relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, indicou que ao menos 70% das enfermidades que aparecem após a década de 1940 têm alguma origem animal. Segundo a pasta da ONU, a expansão agrícola e a interatividade entre homens e animais fizeram com que as novas doenças surgissem e disseminassem rapidamente. Olha que coisa! Devido à interatividade entre o homem e os animais, fez com que surgissem várias doenças. É o que nós temos visto nos dias de hoje. Nós temos visto que as espécies estão em conflitos. A natureza está gemendo. É interessante quando ele diz dessa interatividade entre os homens e os animais, a gente fica pensando no Jardim do Éden, né? Adão esteve com os animais e não houve nenhuma doença em Adão. A palavra de Deus vai nos dizer que Noé entrou na arca e esta arca estava cheia de animais. Noé passou mais de 1 ano dentro da arca. E quando Noé sai da arca, ele não sai com malária. Quando Noé sai da arca, ele não sai com nenhuma doença que ele adquiriu dos animais. A Bíblia diz que Noé, quando ele sai da arca, depois de 1 ano, ele levanta um altar e adora ao Senhor. E depois ele vai plantar uma vinha. Isso significa de que de Noé até hoje, esta natureza ela está passando por uma degradação. Ela está gemendo a cada ano. E esta interatividade entre o homem e os animais tem trazido consequências gravíssimas para os homens. Continuando naquilo que a Organização Mundial da Saúde disse, segundo a FAO, as alterações no clima global e o desequilíbrio nas estações são fatores importantes para que tanto o hospedeiro como os organismos que causam infecções sofram mutações e ganhem forças. Olha que coisa! Eles escreveram esse arquivo em 2020. É exatamente isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Nós estamos vendo um vírus mutante, um vírus que a cada dia está mudando, sendo mais agressivo. Nós estamos vendo, amados irmãos, que verdadeiramente a natureza está gemendo. Há um conflito nas espécies. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Deus sujeitou a criação. Mas ela tem uma esperança. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Há uma esperança também, amados irmãos. Deus sujeitou a natureza e ela está, amados irmãos, será liberta dessa servidão da corrupção. Esta palavra corrupção tem um sentido daquilo que se deteriora. A natureza está se deteriorando, porque ela está presa, ela está sujeita a esta corrupção.
Mas a palavra de Deus nos diz que um dia ela também será redimida, amém? A palavra de Deus nos diz que ela será redimida para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, um dia vai acabar. Um dia vai acabar e esse dia tem data. Esse dia, amados irmãos, será um dia quando os filhos de Deus se manifestar. Louvado seja o Senhor. Então nós temos aqui o primeiro gemido, o gemido da natureza. Interessante que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ele compara a natureza como uma mulher em trabalho de parto. A dor está presente, mas quando ela ganha o bebê, quando a criança nasce, há uma outra realidade. Ele está dizendo que vai haver uma outra realidade. Esta natureza deixará de gemer. Louvado seja o Senhor. Para se tornar gloriosa, gloriosa para a glória do Senhor. E aqui está o nosso consolo. O fato de Paulo, amados irmãos, conectar a expectativa da natureza com a glória do Filho de Deus. Isto é maravilhoso. Isto é consolador. Saber que um dia, nas nossas vidas, a glória do Senhor tomará o seu lugar em nós. Um dia seremos glorificados para a glória do Senhor. Isso não é um consolo? Porque, amados irmãos, nesta vida nós só estamos perdendo. Não é assim? Eu estou perdendo o cabelo, Vitor? Não é verdade? Nesta vida nós estamos só perdendo. Estamos perdendo a saúde. Estamos perdendo pessoas que nós amamos. Pais, avós, só perdendo. Nesta vida, querido, há um período na vida de vigor, de conquista. Talvez seja o tempo aí de Vítor, de Nathalie Rosário, Nathalie Nogueira, de Lucas, talvez do irmão Michel. Esse é um período de conquista para vocês. Mas vai chegar um dia e você só vai perdendo. Perdendo a saúde, perdendo pessoas que nós amamos. Mas a palavra de Deus nos diz que um dia nós seremos revestidos de uma glória espetacular. A nossa esperança não está aqui. Um dia seremos libertos para sempre, louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que os justos brilharão para sempre, como estrelas, brilharão, tudo vai passar. O sol, as galáxias, mas nós, os justos, brilharemos para sempre. Abra sua Bíblia lá em Daniel, veja o que Daniel diz. Daniel capítulo 12, logo após o profeta Ezequiel. Daniel capítulo 12, verso 2 e verso 3. Último capítulo de Daniel, versículo 12, capítulo 12, versículo 2 e versículo 3. Versículo 2 nos diz, de Daniel 12: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E os que forem sábios, ou seja, aqueles que têm discernimento, aquele que tem entendimento, aqueles que são sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Amém? E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Louvado seja o Senhor. Um dia nós seremos o nosso fulgor, o nosso resplandecer da glória de Deus em nossas vidas, será uma realidade.
e será para todo o sempre. Amém? Segundo, texto, volta a sua Bíblia para aquele texto de Romanos 8. A natureza geme, mas não somente a natureza tem gemido nesse tempo. Versículo 23 vai nos dizer, e não só ela, mas nós mesmos, Paulo se inclui aqui, significa os crentes, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quem é que geme? Quem está gemendo agora? Não só a natureza. Paulo está dizendo que os cristãos também gemem nos dias de hoje. Ele diz, nós que temos as primícias do Espírito Santo, nós que fomos plantados em nós os primeiros frutos do Espírito Santo. Quando eu e você recebemos Cristo como Salvador, o Espírito Santo veio habitar em nossas vidas. E ele começou a produzir fruto nas nossas vidas. Gálatas vai falar destes frutos: o amor, o gozo, a paz, a benignidade, a bondade, a mansidão. Um dia, esses frutos que o Espírito Santo está produzindo, vai existir em nós de uma maneira plena, vai existir em nós de uma maneira perfeita. Mas eles já começaram a ser produzidos nas nossas vidas agora. Nós temos esta primícia do Espírito em nossas vidas. E ele diz que nós que temos o Espírito Santo, nós gememos. Por que gememos? Ele vai responder: porque gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos. Ou seja, nós gememos porque nós estamos esperando ser adotados. Nós já fomos adotados como filhos de Deus. Quando nós recebemos Cristo, nós fomos adotados para ser seu filho. Nós já estamos na família de Deus. Mas essa adoção que Paulo está dizendo aqui é uma adoção futura, é uma adoção escatológica. Vamos pensar num orfanato. Algumas crianças que estão no orfanato, que já foram adotadas. E agora o que elas esperam? Elas esperam os pais virem buscar, não é assim? Eu creio que essas crianças que são comunicadas de que elas já foram adotadas, elas ficam no orfanato ansiosas, não vendo a hora dos seus pais virem buscar elas, não vê a hora do seu pai chegar. E se os pais demoram? Passa um dia, os pais adotivos não chegam, Vitor. Elas começam a sofrer. Por que elas começam a sofrer? Porque elas sabem que ali não é mais a sua casa. Porque elas sabem de que elas têm a casa do papai para ir agora. Assim somos nós. Nós estamos num lugar que não nos pertence mais. Nós fomos adotados e um dia nós iremos para a casa do papai. Louvado seja Deus. Por isso que nós gememos. Por que gememos? Porque a linguagem deste mundo não é mais a nossa linguagem. Os costumes e os valores deste mundo não é mais os nossos. Porque aqui não é mais a nossa casa. Nós gememos aguardando um dia de ir para a casa do Pai. Louvado seja Deus. Amém? Eu lembro, a irmã Luciana vai lembrar, quando eu trabalhava no conselho tutelar, nós tivemos uma programação na igreja, e eu fui buscar algumas crianças do abrigo, Lucas. E eu trouxe essas crianças, pedir autorização do diretor do abrigo, do orfanato, e eles deixaram essas crianças virem para a programação da igreja. Eles passaram o dia conosco.
Mas o momento mais triste dessas crianças foi o momento quando eles estavam retornando para o orfanato, estavam retornando para o abrigo, porque eles não queriam voltar para o abrigo, eles queriam estar na casa de alguém. Assim somos nós. Nós estamos aqui tristes, vendo tudo isso que está passando, a natureza gemendo, nós gemendo também, porque aqui não é mais a nossa casa. Nós fomos adotados, nós pertencemos ao Senhor. Versículo 23, 24 e 25, veja o que diz: porque em esperança fomos salvos, amém? Porque a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Aqui está o conforto. Qual é o conforto para nós que estamos gemendo, esperando essa adoção do nosso corpo? É que nós temos esperança. Esta palavra esperança, essa esperança aqui é uma esperança certa, verdadeira, de que um dia isso vai se tornar realidade. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos esperar com paciência. Um dia moraremos com Ele. Um dia cearemos com o nosso Senhor. Um dia Ele irá nos levar verdadeiramente para pastos verdejantes. Um dia haverá apenas, a palavra de Deus diz que haverá um rebanho e um único pastor. Louvado seja Deus. Ou seja, nós os cristãos, os crentes em Cristo, nós não esperamos a morte, nós esperamos a vida. Amém? Nós esperamos a vida, por isso gememos, porque este mundo, infelizmente, é um mundo de morte, e nós estamos esperando não a morte, nós estamos esperando a vida, para a glória do Senhor. A natureza geme, os cristãos gemem, e ultimamente, hoje à noite, esse texto nos dá um outro personagem que geme. Versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Qual é o terceiro personagem que Paulo diz que geme? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu creio que eu e você já tivemos a experiência de estarmos em uma situação difícil, uma situação de angústia, aonde você ora ao Senhor e você não sabe como começar a sua oração, Lucas. Você fala com o Senhor, você não sabe o que pedir. E você fala para Deus: Deus, eu não sei como me expressar. Eu não tenho palavras para dizer para o Senhor. Eu não sei o que dizer. E quando nós nos colocamos diante do Senhor desta forma, a palavra de Deus diz que este Consolador, o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós. Louvado seja o Senhor. Nós não sabemos muitas vezes nem sequer gemer diante de Deus. Mas o Espírito Santo, Ele geme em nós, através de nós e por nós, diante do Pai. Louvado seja Deus. O texto diz que o meu gemido é o gemido dEle. Ele compreende a minha dor. E Ele me apresenta com meus pedidos diante do Pai, e intercede por mim e por você. Ele faz isso. E Ele tem feito isso desde quando Ele veio morar dentro de nós. Isto é um conforto maravilhoso. Verso 27, veja o que diz. E aquele que examina os corações, Deus Pai, sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele, o Espírito, que segundo Deus, intercede pelos santos. Glória a Deus.
O Espírito Santo, ele apresenta diante de Deus Pai as minhas súplicas. Ele apresenta diante do Pai aquilo que é de acordo à vontade do Pai. Muitas vezes nós pedimos algo e não está dentro da vontade do Pai. Mas aquilo que está diante que está dentro da vontade do Pai, Ele intercede por nós. Então, se você tem orado por algo e você está vivendo algo, lembre-se que um dia o Espírito Santo intercedeu e que essa foi a vontade do Pai para a sua vida. Amém? Apesar do sofrimento, o Espírito Santo sempre ele irá rogar por nós. Apesar do sofrimento, apesar das nossas fraquezas, Ele está sempre orando por nós. A palavra de Deus diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, que nós não conseguimos expressar com palavras aquilo que Ele intercede por nós. Isto é consolo. Qual é o consolo? O consolo é que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados à sorte. Nós temos alguém que mora dentro de nós e que intercede por nós. Mesmo diante das horas escuras das nossas vidas, nós temos alguém que caminha conosco diante da escuridão. E Ele roga por nós, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, a natureza geme. Qual é o consolo disso? Um dia nós seremos glorificados. Nós gememos. Qual é o consolo? Nós gememos com esperança. E nós devemos ter paciência. O Espírito Santo geme. Significa que nós não estamos sozinhos. Que Deus possa nos abençoar. Que possamos olhar para estas verdades espirituais e vivê-las e ter a certeza, a convicção de que elas se aplicam em minha vida e na sua vida. Uma vez que nós fomos resgatados pelo Senhor, nós podemos desfrutar destas bênçãos, nós podemos desfrutar destas promessas, mesmo diante desse tempo de tantos gemidos profundos, aonde natureza, aonde os servos do Senhor, aonde o Espírito Santo geme, nós podemos ter a certeza destas verdades em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei o motivo, talvez, que você esteja gemendo, você que está me ouvindo. Talvez há algo que você tem gemido diante do Senhor, algo que você não tem suportado. Lembre sempre que nós temos esperança. E nós devemos esperar pacientemente no Senhor. E Ele olhará para nós e responderá mediante a sua santa e bendita vontade. Espere com paciência. Confie no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé. Você que está comigo aqui, você que está em casa, nós iremos cantar um cântico agora. E logo após nós estaremos orando ao Senhor nosso Deus. Cante conosco e logo após estaremos orando. Esse cântico se chama Filho de Davi. Lugar
estás neste lugar, na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantas, não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filho de Davi, sei que estás neste lugar, na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantas, não me abandonarás. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filho de Davi. Amém. Nós vamos orar, vamos falar com o Senhor. Grande Deus, nosso bondoso e eterno Pai, obrigado por esta noite de culto, de adoração ao teu santo nome. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque cada dia temos certezas, convicções eternas de que temos uma casa celestial preparada pelo teu Filho Jesus para nós. Nós gememos aqui, nós sofremos, nós padecemos, sentimos, ó Deus, juntamente com as demais criação do Senhor, o peso do pecado, da desobediência neste mundo, da rebeldia que assola este mundo e os corações. E nós temos vivido aqui, gemendo em lágrimas. Ó Pai bondoso, nós aguardamos ansiosamente o dia de estarmos na glória celestial. Enquanto este dia não chega, nos ajuda a manter a esperança deste dia. Nos ajuda a esperar com paciência de que um dia o Senhor, teu Filho, retornará para buscar os salvos em Cristo Jesus. Pai bondoso, enche o coração da tua igreja de esperança. Encha, meu Deus, o coração da tua igreja da paciência que vem do Senhor. Ó Pai bondoso, nos ajuda a estar firmes, nos ajuda a estar olhando para Cristo, nos ajuda a estar te servindo, nos ajuda, Senhor, a estarmos em pé diante da tua presença, buscando ao Senhor, dedicando as nossas vidas ao Senhor. Pai bondoso, não permita que venhamos nos apegar a este mundo, como vimos na tua palavra, tudo aquilo
que existe aqui, o Senhor entregou à vaidade. Passageiro, é algo vã, vai se acabar. Ó Deus, nos ajuda a focarmos nas coisas eternas. Se alguém hoje à noite conosco, que ainda não te conhece, não conhece o teu Filho como Salvador, que o Senhor comece uma obra de salvação em sua vida, que o Senhor possa transformar este coração, e eles possam, assim por meio de Cristo, renascer, se tornar uma nova criatura. Ó bondoso Pai, tudo isso nós te pedimos, tudo isso nós te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós iremos encerrar então.